Provavelmente você já tenha ouvido alguém falar em ferramenta de gestão. É, isso mesmo. Ferramentas de gestão, elas são utilizadas dentro de toda a organização quando se tem algo ruim ou quando se tem algo bom. Como assim? Quando se tem algo ruim, eu quero corrigir aquilo, quero tornar aquilo melhor. E quando eu tenho algo bom, eu quero fazer com que aquilo se torne cada vez melhor e não piore, não é? E por isso eu quero trazer aqui para você hoje uma ferramenta extraordinária, muito bacana, e que ela pode ser utilizada de forma inicial para que você possa identificar falhas, corrigir falhas, identificar problemas, corrigir problemas dentro da sua unidade. Seja dentro da estrutura organizacional, seja dentro dos seus processos, da comunicação que você está tendo com a sua equipe, com o seu cliente, mas também junto aos seus resultados, junto aos indicadores, que é o chamado de ciclo PDCA. Provavelmente você já tenha ouvido. Ou PDSA, como antigamente era utilizado e que não se mudou muito, a não ser a nomenclatura de PDCA, de PDSA para PDCA. Eu quero apresentar para você o PDCA. Quero especificar item por item e mostrar para você que sim, que você pode aplicar junto à sua equipe, quando você tem ali uma falha, de repente, de comunicação, mas ainda não entendeu aonde está essa falha. Quando você tem uma dificuldade no atendimento do seu cliente por parte da equipe e você não identificou ainda aonde. Quando você está recebendo um produto e esse produto está vindo com uma falha e você quer mitigar, ou seja, você quer diminuir aquilo. Por quê? Porque se eu diminuo aquilo agora, eu consigo fazer com que custos maiores que possam tornar-se, lá no futuro, ele venha a acontecer. O PDCA, ele vem da sigla planejar, plan, o D de fazer, do, fazer, executar, o C do check, checar, check-in, conferência, e o A de ação, de agir. PDCA. Se você me perguntar destas etapas, o P, o D, o C ou o A, qual a mais importante? Eu falaria para você a mais importante é a primeira etapa, é o planejar. Observe que dentro do planejar, anote aí, eu vou ter a identificação do problema, eu tenho a análise do fenômeno, eu tenho a análise do processo e eu tenho a elaboração do plano de ação propriamente dito. Veja, plano de ação. Ou seja, dentro da etapa planejamento, você vai ter que colocar absolutamente tudo que vai acontecer nas demais etapas. Tudo que você espera que aconteça nas demais etapas. Então, por exemplo, se você quer fazer uma reunião de alinhamento a cada 15 dias para poder checar, ou seja, a etapa checar vai acontecer a cada 15 dias. Portanto, deve estar dentro do plano de ação. Se não estiver dentro do plano de ação, então, Laércio, eu não posso ter este encontro? Se de repente no plano de ação não foi determinado quando vai ser feito o check-in, o checar, o alinhamento, eu não posso realizar? Houve uma falha. No plano de ação, não foi colocado uma etapa importante. Então, o que vai acontecer é que nós vamos ter que colocar o ciclo para correr novamente. O ciclo de gerenciamento ele deve rodar novamente. Tá? Então, vamos começar pela etapa planejar. Preste bem atenção, porque provavelmente dentro da sua unidade, ou com produtos, ou com serviços, com equipes, com pessoas, falhas na comunicação, erros de treinamento, erros de repente operacional, pode estar fazendo com que o seu resultado final ele não esteja chegando, ele não esteja vindo como você espera, como a organização espera, como a equipe espera. Então, identifique o problema. Qual o problema que nós temos? Vamos imaginar que a nossa falha aqui, dentro da nossa empresa, ela esteja relacionado. Eu vou pegar um erro bem
eu vou pegar uma falha muito comum dentro das organizações. Absenteísmo, falta de funcionário, tá? Vamos pegar isso, por quê? Porque isso acontece em todas as organizações, não é? Todas as empresas, nós temos funcionários que faltam. Mas, Laércio, eles entregaram um atestado. Ok, é direito deles. Mas é uma falta que nós tivemos dentro da empresa. Eu não vou manter o mesmo ritmo de produtividade. Eu não vou manter o mesmo nível de produtividade. Eu não vou manter a mesma performance com a falta daquele funcionário. Então, eu posso identificar o problema. Eu quero corrigir um problema. Qual o nosso problema? Nós vamos determinar que o nosso problema, eu vou colocar aqui, ó. Absenteísmo é o nosso problema. Foi identificado. Agora, análise do fenômeno. Tudo que envolve a falta do funcionário. Por que o funcionário está faltando? Ele está faltando porque nós valorizamos muito só quem falta e estamos deixando de valorizar quem veio? Pode ser um fator. Então nós vamos colocar análise de fenômeno, vamos escrever isso. Nós estamos trazendo palestrantes para fazer palestras motivacionais, para trabalhar características, né, motivacionais para aqueles que estão faltando. E nós não estamos fazendo isso para quem está vindo. Então, significa que o funcionário que veio trabalhar, ele pensa assim, eu tenho que faltar então para ele começar a olhar para mim. Então eu vou começar a faltar. Então isso fortalece, pode ser aí, né, analisando o fenômeno falta, dentro do nosso problema, que é o absenteísmo, isso pode ser sim uma hipótese muito forte. Então nós vamos descrever isso. Depois, o nosso salário. O salário que eu pago para o meu funcionário é pouco. Nós pagamos poucos de benefício. Nós estamos sobrecarregando o nosso funcionário. Isso faz com que ele falte, absenteísmo. Então isso está tudo dentro da análise de fenômeno. Observe, eu ainda estou na análise de fenômeno. A identificação do problema é o absenteísmo. Nós já identificamos. A identificação do problema é o absenteísmo. Legal. Agora, análise de fenômeno. Então, eu posso estar motivando muito quem está faltando, isso faz com que ele falte cada vez mais. Eu posso, de repente, não estar remunerando ele bem. Eu posso estar pagando atrasado. N fatores, tá? Entra em análise de fenômeno. Ok. Depois eu vou para análise de processo. O que essa palavra processo envolve? Aqui dentro da nossa empresa, o funcionário falta ou ele veio, nós não temos um documento que se assina, que se preencha. Nós não temos nada que envolva a falta desse funcionário. Ele falta, simplesmente falta, o RH registra que ele faltou, amanhã, depois, e não se tem outro documento a não ser aquele, ou às vezes nenhum documento que norteie o absenteísmo, que norteie a falta daquele funcionário. Não foi criado um protocolo quando ele falta, que nós vamos preencher, deixando claro o que nós deixamos de produzir naquele dia com a falta dele. Ou de repente que ele não vai participar de uma bonificação no final do mês. Nós não temos nada disso. E ele percebeu. Ele percebeu que não se tem protocolos, não se tem condutas, não se tem rotinas para aquele que falta. Então, se eu faltar ou se eu vier, tanto faz, tanto fez para a empresa. Então, isso entra na análise de processo. E aí nós vamos fazer o plano de ação. Nosso plano de ação qual vai ser? O funcionário faltou, nós vamos criar um formulário, onde no formulário vai vir o nome do funcionário, a idade do funcionário, o setor do funcionário, o motivo por qual ele faltou, se ele fez uma comunicação prévia, se ele enviou atestado. Nós vamos fazer um preenchimento de tudo que foi pensado dentro daquele formulário. Então, vai entrar nesse plano de ação, tá? Nós também vamos fazer o quê? A cada 15 dias, nós vamos fazer uma conferência durante 3 meses. Nós vamos fazer uma conferência para identificar se a criação deste formulário. Nós vamos também, dentro do plano de ação, quando o funcionário faltou, no outro dia, quando ele vir trabalhar, o supervisor direto vai sentar com ele para tentar entender o que está acontecendo, o porquê ele faltou ontem, ele teve algum tipo de intercorrência, o que a empresa pode fazer, o que o supervisor direto pode fazer, porque às vezes ele está faltando por um desalinhamento com a liderança.
Ele está faltando por um desânimo, né? Um contratempo que ele teve com a liderança. E aí você faz um alinhamento de expectativa ali, você define papéis ali e aquilo pode trazer um aspecto de motivação para ele. Ele pode olhar de uma forma, poxa, que legal, eu faltei e antes ninguém olhava para mim, eu faltava, ninguém me perguntava nada, e eu faltei e me chamaram para conversar, para saber, para entender de que forma que de repente a empresa, o setor, a equipe pode me auxiliar. Então, foi colocado isso no plano de ação. Então, a cada 15 dias nós vamos fazer uma reunião. Perfeito. Então, nós vamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Fazer, trabalhar, desenvolver. Vem a rotina. Aí, eu estou trabalhando e eu tive a falta de um funcionário. O que nós vamos fazer? O que o plano de ação pede para fazer? Preencher o formulário. Colocando quem é o funcionário, a idade do funcionário, preenche preenche. No dia da reunião de alinhamento, fizemos um alinhamento. Agora, de repente você pode pensar assim, mas Laércio, digamos que antes de chegar os 15 dias do alinhamento, eu me encontrei com alguém da equipe e eu estava com uma dúvida. E eu perguntei para ele e ele me respondeu a minha pergunta e ele conseguiu sanar a minha dúvida. Tá errado. No plano de ação não foi colocado que entre as reuniões de alinhamento poderia haver algum tipo de conversa sobre o nosso PDCA. Veja, tá tendo a falta de funcionário. O PDCA ele foi colocado para corrigir a falta do funcionário. O PDCA foi colocado para identificar o motivo pelo qual o funcionário está faltando. Portanto, não pode haver nenhuma comunicação que envolva ou o PDCA ou o motivo na qual nós criamos e colocamos o ciclo para rodar. Portanto, se houver alguém comunicando-se, alguém falando sobre falta, sobre o formulário, que não seja na reunião de alinhamento, nós vamos colocar a perder todo o ciclo. Então, dentro do plano de ação, é importante que se coloque que a cada 15 dias é que vai haver a reunião de alinhamento, que vai haver ali a conferência, o cheque, né? O checar. Muito bem, houve a reunião de alinhamento. Todo mundo conseguiu ter, em cada unidade teve 2, 1, 4 funcionários, foram preenchidos, mas teve uma unidade em que um funcionário faltou e que o supervisor ele não preencheu, ele não se atentou. Então, nesse momento, nós vamos para a última etapa. A última etapa qual é? Nós vamos padronizar? Não. Por que não? Porque houve uma falha. Nós vamos precisar voltar novamente. Ou seja, nós temos uma pessoa que não seguiu aquilo que foi determinado no plano de ação. Ela teve um funcionário que faltou e ela não aplicou o formulário. Todos os outros setores aplicaram. Então, o que eu faço? Dentro da etapa A de ação, eu concluo aquele ciclo e coloco o ciclo para rodar tudo novamente. Digamos que, na nossa fase de checar, os nossos 5 setores tiveram as suas faltas, tiveram o preenchimento dos relatórios, dos prontuários, dos formulários, e nós fizemos ali o quê? Conseguimos identificar os motivos que levam esse absenteísmo tão alto, essa falta do funcionário. Nós conseguimos identificar. E a identificação foi qual? Falta de liderança dos supervisores. Nós conseguimos fazer essa leitura. E aí agora eu vou entrar com, de repente, uma outra intervenção, que é um treinamento de liderança para minha equipe, mas eu identifiquei porque eles estão faltando. Observa? Então, naquele momento, eu posso fazer o quê? Eu posso padronizar, ter uma conduta frente àquele cenário de absenteísmo. O funcionário faltou, nós já vimos que preencher o formulário pós falta desse funcionário e chamar esse funcionário para uma conversa para tentar alinhar esse funcionário e trazer ele para dentro da organização dá resultado. Então nós fechamos o ciclo PDCA naquele momento. Agora, e o que nós vamos fazer com aquele negócio que o indicador nos deu, né? Porque ele nos mostrou o plano de ação, criar o formulário, aplicar o formulário e ele nos mostrou. Todo mundo que aplicou o formulário foi claro. A falta de liderança, a falta de supervisão direto, a falta de comunicação fez com que ele se desanimasse. Então agora eu vou ter que, após esse PDCA,
eu vou ter que entender que tenho que trazer um treinamento de sensibilização das lideranças, eu tenho que trazer um treinamento ou uma capacitação de liderança, ou entre outros. Mas o PDCA, ele nos gerou um produto, que foi o quê? A criação de um formulário, a criação de um protocolo pós-falta do funcionário para que minimize o absenteísmo que ele está tendo aqui dentro da unidade. Então observe, o PDCA ele pode ser utilizado em toda e qualquer organização para trabalho vinculado à estrutura, aos processos e com certeza vai trazer vários resultados para você. Espero você para uma próxima aula. Até mais!